Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, nossa aula número 3, não é? Continuamos aí com a nossa Masterclass, os 10 pilares da psicologia do trader. A nossa aula número 3, vamos falar sobre tomada de decisão sob pressão. Uma aula aí muito importante, não é? Quem ainda não pegou a sua agenda e a sua caneta, faça isso agora porque temos muitas anotações importantes para fazer. E, como já é sabido, a nossa masterclass está a ser acompanhada de algumas leis muito importantes que vão nos ajudar aí a moldar a nossa psique e a nossa forma de ver as coisas. Então, para a nossa aula número 3 sobre tomada de decisão sob pressão, vamos falar dela aplicando a lei de Goodhart. Então, a tomada de decisões sob pressão é um dos maiores desafios enfrentados pelos traders em momentos críticos, como durante a entrada ou saída de uma posição. As emoções podem nublar o julgamento e levar a erros que custam caro. A lei de Goodhart nos alerta para um perigo importante nesse contexto. Quando uma medida se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa medida. Em outras palavras, quando transformamos um indicador ou objetivo específico em nosso único foco, corremos o risco de distorcer sua eficácia e tomar decisões equivocadas. Vou repetir aqui a lei de Goodhart. Quando uma meta se torna, ou quando uma medida se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa medida. Em outras palavras, quando transformamos um indicador ou objetivo específico em nosso único foco, corremos o risco de distorcer sua eficácia e tomar decisões equivocadas. Dar aí um exemplo: o cara só negocia com o RSI. Ah, quando o RSI bate 80 aqui, é festa para mim. Transformou isso como seu único foco. Ele esquece de verificar outros detalhes sobre tendência direcional do ativo, atuação de compradores ou vendedores no mercado, eventos econômicos, horários importantes, key levels importantes. Ele deixa tudo isso de fora e se foca simplesmente no resultado do RSI. Então, isso distorce a eficácia. Nesta aula, vamos explorar como a lei de Goodhart pode impactar suas decisões no mercado e como evitar essa armadilha ao operar sob pressão. O que é a lei de Goodhart? A lei de Goodhart foi originalmente formulada por Charles Goodhart, um economista britânico, para criticar o uso de metas numéricas rígidas em políticas econômicas. No entanto, seu conceito pode ser amplamente aplicado ao trading. Quando um trader se concentra exclusivamente em atingir uma meta numérica específica, por exemplo, um valor específico de lucro ou um determinado indicador técnico, ele pode distorcer o processo de tomada de decisão, muitas vezes em detrimento da estratégia original. Então, ele vai violando a sua estratégia simplesmente com o objetivo de atingir aquele número. Falamos na aula passada, o cara definiu fazer um tanto por cento por dia e definiu negociar simplesmente três posições. Ele já fechou as três posições, só que nessas três posições não resultaram na sua meta diária. E ele vai esforçando a estratégia, vai esforçando o plano para obrigar o mercado a lhe fornecer aquela meta diária. Então ele viola a estratégia original. No trading, isso pode ocorrer de diversas maneiras, como observar cegamente o indicador técnico
sem levar em conta o contexto do mercado. Falamos aí do RSI, tem os camaradas das médias móveis, tem os camaradas das bandas de Bollinger, tem aí os camaradas de X, de Y, de Z, de W, de K, de L, de M, inúmeros indicadores que nós temos aí disponíveis no mercado, não é? E os camaradas acabam observar cegamente aqueles indicadores, esquecem do contexto todo do mercado, esquecem a narrativa, anulam a narrativa completamente. Focar demais em uma meta de lucro diária, ignorar as condições reais de mercado que podem justificar encerrar o dia antes ou prolongá-lo. Então, ele definiu um tanto, vamos dar um exemplo, definiu US$ 50 por dia, mas nós estamos num dia de baixa probabilidade, vamos dar exemplo, um dia de feriados bancários, dias de datas de celebrações internacionais, imagina o Natal, vamos dar exemplo, o Natal, Natal é uma data comemorada no mundo todo, e no Natal a gente tem os bancos fechados, é um dia de feriado mundial. E no mercado acaba se resumindo um dia de baixa probabilidade. E o que é que o trader faz? Ele vai esforçar nesse dia de baixa probabilidade procurar atingir aquela meta. Ah, é um dia de feriado nos Estados Unidos, dia da independência dos Estados Unidos. Então os bancos americanos estão todos fechados. As companhias americanas estão todas fechadas. O dólar lá na seção de Nova York começa a dar uma lateralização tremenda. E ele aí esforçando trades, esforçando trades, esforçando trades, só para fazer o quê? Atingir o lucro diário quando deveria encerrar o dia antes. Então é preciso saber controlar esses parâmetros. Focar demais em uma meta de lucro diário. Demos aí na aula passada o exemplo de um lojista, não é? Em que está acostumado a vender US$ 1.000 por dia, mas chegou um certo dia em que simplesmente vendeu US$ 800. Ele tem que aceitar aquele dia. Foi um dia diferente dos dias comuns. Um dia diferente. Porque ele não vai na casa dos clientes buscar os clientes para comprar. Não vai fazer isso. Então, o trader deve aprender a entender isso. Deve aprender a entender quando encerrar o dia antes ou quando prolongá-lo. Ah, ainda não atingiu a meta, a operação está a decorrer, estamos numa fase de consolidação, prolonga. Deixa a negociação correr. É a tua posição, está dentro do teu plano. Aguarda o take profit, vai chegar. Nem que demorar mais 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, vai atingir o teu take profit. Tomada de decisão sob pressão. Durante períodos de alta pressão, como no momento de entrada ou saída de um trade, os traders tendem a focar demais em um objetivo específico, como atingir uma meta de lucro. No entanto, ao fazer isso, eles podem ignorar sinais importantes do mercado que indicam a necessidade de ajustes na estratégia. Exemplo: imagine que você esteja em uma operação e tenha como meta obter US$ 1.000 de lucro. Ao se aproximar dessa meta, você pode estar tão focado nela que ignora sinais de reversão no mercado. Família, prestem atenção. A tua meta é US$ 1.000. Tu tens o preço aí nos 800, 850, 900 e você está simplesmente a olhar no azul. Você esqueceu de dar uma olhada na estrutura do mercado. Você esqueceu de ver a ação do preço. Ignoraste os sinais de reversão, o que acaba levando a perdas em vez de ganhos. Da mesma forma, um trader pode se fixar em um indicador como o RSI, Índice de Força Relativa, aguardando que ele cruze abaixo de 30 para sinalizar uma compra. Porém, ao ignorar outros fatores do mercado como o volume ou a ação do preço, o trader pode entrar em uma operação num momento desfavorável, resultando em perdas. Imagina que
que aquele momento, não é, em que o teu RSI cruzou abaixo de 30, no gráfico se estende, não é, no fato de o preço mudar a sua estrutura, um choque, um MSS, te indicando possível venda e você entra na compra. Por quê? Porque você fixou simplesmente aonde? No RSI. Então, acabaste tomando uma decisão sob pressão, esquecendo outros componentes e fixando simplesmente em um único objetivo. Terceiro, aplicando a lei de Goodhart para melhorar decisões no trading. Aqui estão algumas estratégias para evitar cair na armadilha da lei de Goodhart ao tomar decisões sob pressão. Primeiro, evite metas rígidas de lucro ou indicadores fixos. Evita indicadores fixos e metas rígidas de lucro. Em vez de se fixar em números específicos como quero ganhar US$ 500 hoje ou só vou entrar se o RSI estiver abaixo de 30, mantenha uma abordagem flexível. Fique atento ao contexto geral do mercado e permita que a situação determine suas decisões, até porque é o mercado que comanda, é a ação do preço que comanda. Eu tenho dito sempre aos meus alunos, o mercado está repleto de fatores. Cada uma vela indica povos, indica economias, indica políticas, indica decisões. Então é preciso que a gente acompanhe a ação de preço de acordo à sua mudança temporal. É muito importante. Não fixem indicadores e não se prendam em metas rígidas. Porém, fiquem atentos ao contexto geral do mercado e permitam que a situação determine suas decisões. Eu tinha a ideia de vender, mas a ação do preço está a me indicar que é momento de comprar. Então, permitam que a situação determine as decisões. Segundo, use uma abordagem holística. Em vez de confiar apenas em um indicador, combine várias fontes de informação para tomar uma decisão informada. Isso inclui análise técnica, sentimento de mercado, eventos de notícias e outros fatores contextuais. Diversifiquem. Não foquem simplesmente num indicador. Observem também outros parâmetros que farão com que a tua análise seja simplificada e eficaz. Terceiro, tenha um plano B. O mercado pode mudar rapidamente e a pressão de tomar uma decisão imediata pode causar erros. Sempre tenha um plano alternativo caso não se comporte como esperado. Isso reduz a pressão de tomar decisões sob a mira e garante que você esteja preparado para qualquer cenário. Plano B, break-even. Plano B, posicionar um stop loss, porque existem aqueles traders que não fazem isso, negociam sem stop loss. Epa, cada um domina. Sua estratégia, porém, é muito arriscado. Isso é contra o gerenciamento. Porque negociar sem stop loss é arriscar tudo que você tem e não saber quanto é que você vai perder. Porque nunca se sabe qual derrapagem o preço vai dar. Então, você não pode dizer que eu estou com US$ 50 na conta, não é? Abri um lote de 0,10 e se o preço cair contra mim, quando o preço chegar lá nos 20, 30, vou fechar e te dá uma derrapagem de 50 pips, leva todos os US$ 50. Então é preciso ter um plano B. Muito importante levarem isso em conta. Quarto, exemplo prático. Considere um trader que estabelece uma meta de lucro de US$ 1.000 por dia. Em um dia específico, o trader chega perto dessa meta, mas o mercado começa a mostrar sinais de fraqueza. Se o trader estiver muito focado
em atingir exatamente os US$ 1.000, ele pode ignorar esses sinais e manter a posição aberta, arriscando perder o lucro já acumulado. Em vez disso, uma abordagem mais sensata seria ajustar a meta conforme o comportamento do mercado, protegendo o lucro já obtido, mesmo que ele não atinja exatamente o valor inicial planejado. Façam uma anotação dessa abordagem muito importante. Anotem aí, né? Gritem, sublinhem. Muito importante isso. Quinto, desenvolvendo a flexibilidade mental. A rigidez em suas metas ou estratégias pode ser fatal no trading. Um trader bem-sucedido deve ser flexível e adaptável. Isso significa que você precisa desenvolver uma mentalidade de adaptação. O mercado é dinâmico e o sucesso ao longo prazo requer a capacidade de mudar de rumo quando as condições se alteram. Revisar seu processo de decisão. Ao revisar seus trades anteriores, pergunte-se se estava muito focado em uma meta ou indicador específico. Identificar esses padrões permitirá que você evite a armadilha da lei de Goodhart no futuro. Como conclusão, a lei de Goodhart nos ensina que quando transformamos uma métrica ou indicador em uma meta fixa, podemos perder de vista o que realmente importa: o contexto e o comportamento geral do mercado. Para tomar decisões eficazes sob pressão, é essencial manter uma abordagem flexível e holística, sem se apegar rigidamente a metas numéricas ou indicadores isolados. Ação prática. Revise suas últimas 5 operações e identifica se houve momentos em que você se fixou demais em uma meta ou indicador. Reflita sobre como a flexibilidade poderia ter levado a melhores decisões. Nas próximas operações, lembre-se de que a meta não é o fim, mas apenas uma parte do processo. Então, família, chegamos ao fim de mais uma aula, não é? Esta foi a nossa aula número 3 sobre tomada de decisão sob pressão. Vou pedir que vocês deixem o like neste vídeo, subscrevam-se no canal, ativem o sininho para não perderem nenhuma aula partilhada aqui neste canal e não esqueçam de compartilhar este vídeo com os vossos amigos, porque o conhecimento só é válido quando é compartilhado. Deixa o teu feedback nos comentários, dúvidas que foram surgindo de acordo à aula e terei o prazer de responder. Daqui é Ebenezer Victor ao vosso dispor. Tchau, tchau.